Olá, sou a professora Cláudia Fleming Colucci, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos conversar agora sobre a terceira unidade do módulo de territorialização como instrumento para o planejamento local na atenção básica. Essa terceira unidade trata justamente do planejamento das ações a partir das informações coletadas no processo de territorialização que foi tratado na segunda unidade. Quando a equipe está de posse das informações coletadas no processo de territorialização, sejam elas demográficas, epidemiológicas, socioeconômicas, enfim, todas as informações que foram possíveis de serem coletadas nesse processo de territorialização, elas vão subsidiar a equipe para que possa identificar os problemas existentes nesse território e nessa população. Só que às vezes acontece o processo inverso. A equipe também já havia identificado problemas antes de iniciar o processo de territorialização e essa territorialização vai auxiliá-los na compreensão desses problemas. Portanto, esse processo de territorialização, ele tanto identifica problemas como auxilia a compreender os problemas que a equipe já havia identificado através do contato e do atendimento à população. Nem sempre os problemas que a equipe identifica são problemas típicos da área da saúde, como doenças e agravos. Muitos problemas identificados, eles são de alta complexidade e de baixa governabilidade, ou seja, a equipe não tem muita capacidade de atuação sobre esses problemas devido à sua complexidade, como problemas de saneamento, problemas de violência, de tráfico de drogas, entre outros problemas. Esses problemas dependem de parcerias intersetoriais e de outras atuações da própria comunidade, envolvimento da comunidade, envolvimento e investimento da gestão, enfim, outras ações que de médio e longo prazo podem trazer algum impacto positivo para a redução desses problemas, mas que não dependem diretamente da atuação da equipe em ações de curto prazo. Quando a equipe identifica os problemas e vai iniciar o processo de planejamento, há várias formas de fazer isso. Não existe uma receita de bolo e não existe uma única forma de fazer. Nesse material que você vai ter acesso na terceira unidade, a gente trabalha com o planejamento estratégico situacional, que é o planejamento proposto pelo economista chileno Carlos Matos e que ele propõe alguns momentos, algumas etapas para esse planejamento que não precisam ser seguidas exatamente dessa forma, mas sugerem uma maneira interessante da gente trabalhar com esses problemas identificados no território. O planejamento estratégico situacional ele está dividido em 4 momentos, que é o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o momento tático operacional. O primeiro momento do planejamento estratégico é o momento explicativo. Nesse momento, você já tem os problemas identificados no território. Muitas vezes, esses problemas vão ter que ser priorizados, devido à sua grande quantidade e a equipe não consegue fazer ações em todos eles ao mesmo tempo. Como pode ser feita essa priorização? Principalmente com o auxílio da própria comunidade, que vai ajudá-los a identificar quais são os problemas prioritários naquele momento. Também, claro, a relevância epidemiológica e outras questões podem ser levadas em consideração na priorização desses problemas. A próxima etapa desse momento seria a descrição dos problemas. Então, você e sua equipe vão identificar quais são as causas e quais são as consequências desse problema. As próprias causas do problema também são outros problemas e que precisam de atuação. Mas, quanto mais causas você identificar e que tem possibilidade de atuação, mais chances você tem de ter impacto sobre aquele problema. Porque o planejamento estratégico situacional, a ideia é que você atue realmente sobre as causas do problema para que você tenha alguma chance de redução ou de eliminação daquele problema. O segundo momento do planejamento estratégico situacional é o momento normativo. Depois que você identificou as causas e as consequências dos problemas, você e sua equipe precisam estabelecer o que será feito para enfrentamento desse problema. E como fazer isso? A primeira coisa a ser feita é estabelecer objetivos, porque quando estamos falando de planejamento, nós precisamos estabelecer objetivos. E como vamos estabelecer esses objetivos? A partir
da própria árvore dos problemas ou fluxograma, onde foi estruturado as causas e consequências do problema. Então, o problema é transformado num objetivo e as causas também são transformadas em objetivos. O problema é objetivo geral e as causas são objetivos específicos. Dessa maneira, vai ser estruturada uma planilha chamada planilha operacional, onde você e sua equipe vão estruturar tudo que vai ser feito, vão detalhar cada atividade, cada ação, os responsáveis por cada uma dessas atividades, os recursos necessários, todo esse detalhamento e o cronograma também das ações, para que efetivamente na prática esse planejamento ocorra. Então, nessa etapa normativa do planejamento, é preciso detalhar cada ação e os responsáveis por cada uma delas, com prazos que deverão ser cumpridos na sua execução. Caso contrário, corremos o risco de o planejamento não passar de uma mera intenção colocada em reunião de planejamento da equipe e não ser executado. O terceiro momento do planejamento estratégico situacional é o momento estratégico. Nesse momento, a equipe vai avaliar se ela possui todos os recursos necessários para executar as ações planejadas, se possui recursos humanos, recursos materiais ou se precisa buscar recursos na própria comunidade ou junto à gestão, se há pessoas motivadas para se envolverem com essas atividades e realmente executá-las, se há na comunidade parcerias ou espaços, enfim, com que se pode contar para favorecer e para facilitar a execução dessas ações. Todas essas questões de facilitadores ou dificultadores serão levantados nesse momento estratégico. Na realidade, esse momento ele ocorre ao mesmo tempo em que se está executando o momento normativo. Quando você está pensando nas ações, você já está pensando estrategicamente no que é possível e no que é viável de ser realizado, logicamente. Então, acaba que esses dois momentos eles ocorrem praticamente simultaneamente. Quando finaliza esse momento, então, de pensar das ações e colocar responsáveis e prazos e pensar estrategicamente, parte-se para o último momento, que é o momento tático operacional, que é a execução dessas ações. Ações desconexas e isoladas, elas não vão ter o efeito desejado sobre o problema. Por isso, essa necessidade de planejamento dessas ações pensadas conjuntamente para que possam impactar sobre aquele problema sobre o qual a equipe está atuando. Também acontece, muitas vezes, de que essas ações planejadas são executadas de maneira satisfatória, porém, elas não exercem sobre o problema o impacto desejado. Elas não têm aquele efeito que a equipe esperava ou pensava que teria. Então, finalizando esse momento da execução das atividades, a equipe vai partir para um momento de avaliação. Avaliar se aquelas ações planejadas e executadas tiveram o impacto desejado sobre aquele problema. Caso não tenha ocorrido isso, novamente serão pensadas novas ações para esse mesmo problema. Caso os objetivos tenham sido atingidos, parte-se para a atuação sobre outros problemas que não foram priorizados no primeiro momento, mas que também necessitam de atuação da equipe. Nessa unidade, então, nós finalizamos esse módulo de territorialização como instrumento para o planejamento local na atenção básica. Esperamos que vocês possam utilizar esse material como uma forma de motivação pessoal e da própria equipe para que possam justamente modificar a realidade onde atuam a partir dessa intenção e desse comprometimento da equipe de estar participando de atividades, de reuniões, enfim, de toda esse processo, né, que demanda o processo do planejamento, que muitas vezes é trabalhoso, nós sabemos, que consome tempo da equipe sim, mas que o resultado final é sempre muito motivador e sempre acaba trazendo muito aprendizado para a equipe com excelentes resultados. Obrigada.